Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Hoje tudo é diferente. Isso eu falo a toda a gente, que Cristo salva o pecador. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, a gente hoje começa uma nova série de mensagens. E eu não costumo esperar muito, porque depois eu subo o vídeo para o YouTube e aí fica cansativo para quem entra depois demorar a iniciar, né, o estudo. Quando você perde aqui às 9, você pode recuperar depois tanto na rede social, né, no Facebook, quanto você pode também através do YouTube. Tá? A gente tem colocado tudo lá. E lá está separado. Então você tem separado os domingos à noite. Você tem os estudos bíblicos. Esse é o 12º estudo bíblico que a gente está dando. Você tem as devocionais. Terça-feira, libertos pela palavra. Quinta-feira, curados pela palavra. E aí você tem também uma sequência das lives todas, né? Com a data, qual foi o texto que a gente usou. Às vezes você quer lembrar de uma ministração antiga, está tudo guardado e registrado lá, separado pelos temas dos cultos. Tá? Na quarta-feira, a gente tem gravado também, arquivado as lives de oração. Tá? Elas estão lá no IGTV, que é no Instagram, que fica no Instagram. Então, toda quarta-feira, a gente tem um período de oração e a gente tem construído esse tempo de oração, então tem sempre alguma coisa nova, tá bom? Então, tem sempre alguma experiência lá para a gente viver juntos, né? Isso aí é muito importante para nós, esse tema da oração. E eu gosto sempre de dizer que a nossa programação está toda encadeada, tá? Ela está toda entrelaçada. Você tem a devocional, que é para você começar bem o seu dia na presença do Senhor, com o Evangelho. Né? Com o Evangelho. E aí você tem na terça um tempo de libertação. São aquelas questões que estão te sobrecarregando, e você já não consegue dar uma solução para aquilo, você sente que está incontornável, incontrolável.
Na quinta-feira, a gente já faz um trabalho que é progressivo, é algo que você não vai resolver da noite para o dia, mas que você vai experimentando pouco a pouco. Na quarta-feira, a gente passa um tempo orando, até dar um esclarecimento que a gente não tem levado muito intercessões por motivos pessoais, porque a gente está orando fora da rede, né? Offline, a gente está orando pelos seus pedidos, e na hora da quarta-feira a gente está optando por questões mais gerais para que a gente possa envolver mais pessoas, tá? Salvo questões que envolvam necessidade de concordância aí. Às vezes você tem uma pessoa que está numa situação muito crítica, no hospital, enfim, aí é bom que mais pessoas estejam orando, tá? Mas na quarta-feira a gente procura, sobretudo, criar uma consciência acerca de alguns temas que são necessários serem incluídos na nossa vida de oração, tá bom? Então isso aí é para a gente se acertar aí com relação à nossa programação semanal, tá bom? O estudo bíblico, eu tenho dito o seguinte, que é uma necessidade que a gente tem, eu não sei se as pessoas têm disponibilidade no domingo às 9 horas. A gente optou por esse horário e esse tempo porque normalmente as pessoas já reservam o domingo para uma programação assim de cunho espiritual, né, mais voltada para isso. Porém, você pode participar aí em outro tempo que seja oportuno para você. Esse é o recurso aí da inovação tecnológica que nos dá condições de agir com isso, tá bom? Então eu quero te convidar agora para a gente orar e o tema de hoje é a fé, tá bom? Quero que você se una a mim em oração nesse momento para a gente orar. A gente sempre depende de que Deus fale através de nós para que não fiquemos limitados ao que somos, mas sejamos dirigidos por aquilo que Ele é, tá bom? Pai, oramos a Ti nessa manhã, queremos saber, queremos conhecer a Tua palavra, não para termos mais conhecimento, mas porque desejamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos ver a nossa vida cumprindo propósitos, queremos glorificar ao Senhor com aquilo que somos, com aquilo que fazemos e desejamos nos aplicar à Tua palavra para que a base de nossas ações sejam simplesmente pautadas na Tua palavra. Que o Espírito Santo traga a revelação, que o Espírito Santo faça o texto saltar e semear nossos corações trazendo edificação. Que esse estudo, que a Tua palavra, ela possa cumprir propósito. Que tenhamos uma fé viva e que possamos ter experiências com essa fé que desejamos ter no Senhor. Pai, precisamos de mais fé. Pedimos a Ti que o Senhor possa acrescentar fé ao nosso coração. Nunca é muito. Podemos sempre ter mais na Tua presença. Esse é o Teu pedido. Espírito Santo, vem ser nessa manhã um ensinador para que possamos de fato aprender. Que fique claro para nós e que as nossas ações possam ser ações que procedam desse conhecimento da Tua palavra. De uma maneira muito prática possamos viver, experimentar aquilo que estaremos aprendendo nessa manhã. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Essa então é a primeira ministração sobre fé. Eu tomei como base uma série de mensagens que eu preguei em 2018, se eu não me engano. E eu acho que ao todo foram 5 ou 6 ministrações. Eu vou encurtar, eu vou tentar fazer com que seja as ministrações de domingo de fevereiro, ao longo de fevereiro. Então hoje é dia 7, 14, 21 e 28, nós vamos estar falando sobre fé. O propósito, a menos que o Espírito Santo faça alguma alteração, é que todo mês a gente tenha um tema grande. A fé, a oração, o Espírito Santo, né?
Nós falamos também por que existimos como igreja. Vamos pegar temas assim. E todos os temas, na verdade, estão amarrados com o grande lema desse ano para nós, que é submissão ao Espírito Santo. Eu reconheço que eu preciso ter fé para me submeter ao Espírito Santo. Então, eu estou trazendo esse tema, e esse tema, ele, na verdade, ele está subordinado a esse tema maior do Espírito Santo. Então, a gente continua falando sobre o Espírito Santo, e agora com esse subtema da fé. Vamos lá, o primeiro ponto, como é que a gente obtém fé? Não tem para comprar no mercado, não existe alguma coisa que eu possa fazer para ter mais fé, senão, segundo a palavra de Deus, que está lá em Romanos 10:17, compreendermos que, de sorte, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De cara, eu quero que a gente entenda a necessidade de associarmos fé à palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente liga a fé a uma força que o ser humano é capaz de ter, de acreditar em alguma coisa. Isso não é suficiente para nós, a gente precisa saber disso. Ah, tenha fé. O povo brasileiro, por exemplo, é um povo que tem muita fé. O problema é que há uma carência a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Se eu tenho uma fé dissociada da palavra de Deus, eu não vou ter uma fé viva, eu não vou ter uma fé que vai manifestar o poder de Deus como a gente tanto precisa. É algo que a gente almeja por necessidade. Para pensar na sua vida hoje. Você não tem aí assuntos, você não tem situações em que você precisa ver o poder de Deus manifesto? Ah, eu tenho essa situação, eu tenho aquela circunstância, estou passando por isso, por aquilo, eu preciso que Deus manifeste o seu poder. Então eu vou precisar de fé. E aí, para que eu compreenda que fé é a fé bíblica, eu vou precisar tomar por base Romanos 10:17, repetindo, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você se submete a ouvir a palavra, se você consegue perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala com você, você vai ter mais fé. Quem acrescenta fé ao nosso coração é o Senhor. E quanto mais a gente para ouvir, não é? Se a gente não parar para ouvir, não vamos ter fé. A fé não é uma imposição de Deus ao homem. A fé é, na verdade, uma disponibilidade que a gente dá de ouvir, dá para Deus ao parar para ouvi-lo. Sobre os mais diversos assuntos da sua vida, você para ouvir Deus? Ah, mas como é que é ouvir Deus? Deus fala por intermédio da sua palavra. Então, é muito importante compreender que não é o texto solto. Não é simplesmente ler a Bíblia, mas é ter acesso à exposição das Escrituras, à explicação, à pregação da palavra de Deus. Não basta eu sair por aí distribuindo Bíblias, porque a Bíblia vai precisar de uma explicação e o Espírito Santo vai trazer essa explicação por intermédio da pregação da palavra. Então a gente tem que reservar um tempo da nossa vida para ouvir a palavra pregada, para que essa palavra resulte em mais fé para o meu coração. Então uma coisa que você ganha já inicialmente, quando você se expõe a parar para ouvir a palavra de Deus, é mais fé. Já é um presente que você recebe. Tá bom? Segundo ponto, o que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, se eu vejo, não é fé. Muitas vezes a gente acredita no que está vendo. Ah, eu estou colocando a minha confiança porque eu estou vendo, não é? Com os meus olhos físicos. Não.
A fé é uma convicção que eu tenho de algo que eu não enxergo. Isso é muito poderoso, porque eu preciso ter uma convicção que vá para além das circunstâncias. Porque se a minha vida, se a sua vida depender somente do que você está vendo, a nossa vida vai ser muito sofrida. Vai ser uma vida de muita aflição, de muita perturbação, preocupação, indefinição, indecisão. Mas o que rege a vida do cristão é uma fé que se resume numa convicção que se tem a partir de algo que eu não estou vendo. E aí uma maneira da gente também entender fé é crer na palavra. Fé não é acreditar em alguma coisa. A fé bíblica é quando eu acredito, quando eu creio na palavra de Deus. Então, em todo momento eu percebo que eu tenho que estar ligado à palavra de Deus para que eu possa ter uma fé viva. E a palavra de Deus vai dar duas coisas que são muito importantes. A palavra de Deus vai me dar confiança. A palavra de Deus vai me dar segurança. Às vezes, Drauzio, Karina, Sandra, Vânia, às vezes a gente fala alguma coisa de Deus para alguém e essa pessoa diz assim, será? Tomara, né? Deus te ouça. Por quê? Nem sempre a pessoa ouve e crê porque ela não associa, porque ela não está levando uma vida que se paute por crer na palavra de Deus. Porque quando eu creio na palavra de Deus, há um efeito sobre a minha vida. O efeito é essa confiança e essa segurança que brota no meu e no seu coração. Você está se sentindo insegura em relação a algum assunto da sua vida? Então se exponha mais à palavra de Deus. Você não está sentindo confiança? A gente tem que filtrar sempre. A gente sempre precisa refletir sobre como nós estamos, não é? Não é uma questão de entendimento intelectualmente falando. É uma questão que vai se expressar na maneira como nossas emoções se manifestam. Então eu preciso, se eu creio que a palavra me dá segurança e confiança, se eu me sinto inseguro, se eu me sinto sem confiança, eu preciso me aplicar mais. Não é assim que o médico faz? Às vezes o médico aumenta a dosagem de uma medicação, porque ele entende que aquela dosagem pode estar sendo insuficiente. Então você tem que gerenciar isso aí. Na terapia de Cristo, a gente procura educar para autonomia. Você tem que ter sua experiência, não é? Você não vai pegar carona na fé de outras pessoas. Eu posso me inspirar e aí buscar mais, mas eu vou precisar viver a minha experiência. Como é que está teu nível de confiança? Como é que está teu nível de segurança em relação à vida? Não é? Quando a gente crê na palavra, quando a gente crê, a gente tem mais fé. Não é? E essa fé, ela é viva a ponto de se manifestar por intermédio das nossas emoções. Eu sempre digo isso aqui em casa. Nossas emoções são um excelente termômetro de como nós estamos. O efeito da minha vida com Deus, eu posso medir pela maneira como penso, como eu me sinto. As palavras que eu libero têm a ver com o efeito daquilo que eu estou experimentando ou não. Então, o desejo dessa sequência de estudos bíblicos aqui de domingo, no mês de fevereiro, é que eu experimente uma fé viva. E a fé viva, ela vai se manifestar nas minhas emoções. Você tem fé? Eu tenho fé. Mas a tua emoção, ela manifesta essa fé que eu digo ter, não é? As minhas palavras, as palavras que eu libero, elas estão cheias de fé, e aí a gente vai entendendo, não é? Conforme a gente vai refletindo, medindo, mensurando
como estamos sentindo e aplicando nossas emoções, vamos compreender se estamos tendo mais fé ou se a nossa fé está se mostrando insuficiente. Bom, a fé ela é diferente da esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra. A fé, ela olha para o presente. A esperança, ela se volta para um tempo vindouro. É algo que ainda vai acontecer. É futuro. E aí, o que é importante da fé na conexão com a esperança? A fé vai ser a substância. A fé será a base para as coisas que eu espero. Tem coisas que ainda não aconteceram. Eu posso ter esperança acerca do meu futuro. Mas o que me dá a base para viver o presente é a fé. A fé é muito importante. Existem pessoas que têm muita esperança, porém essa esperança se esgota, desfalece, devanece. Por quê? Porque falta fé. A fé é algo que te dá a garantia para hoje. Ainda não aconteceu, mas eu já sinto algo que me segura, que me ancora. A fé traz essa ancoragem que permite você ficar de pé hoje, que ainda não aconteceu. Por que há tantas pessoas Por que há tantas pessoas ansiosas à nossa volta? E às vezes nós mesmos somos essas pessoas. Porque falta a fé. Eu não posso criar uma expectativa em relação àquilo que ainda vai acontecer e governar a minha vida simplesmente por aquilo que ainda vai acontecer. Eu preciso da fé para viver hoje. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021. É um domingo. Eu preciso de base, eu preciso de substância para viver com o Senhor hoje. Não apenas esperar pelo que vai acontecer amanhã. As pessoas às vezes dizem assim, Ernestina, Isilda, olha, amanhã vai acontecer isso, eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração, e o coração sabe o que ele faz? Ele salta do hoje para o que vai acontecer amanhã, e aí o que acontece? Ele se preocupa, ele se ocupa do que ainda vai acontecer, não é suficiente. Mesmo que seja uma expectativa boa. Não é suficiente. Eu preciso fé porque a fé é o que vai me dar substância para agora, para a minha vida hoje. Então a fé, ela olha para o presente e ela vai te dar ao mesmo tempo substância para que você consiga esperar. Sem fé eu não consigo esperar. Existe algum assunto da sua vida sobre o qual Deus te mandou esperar? Bom, isso aqui ainda não aconteceu, estou esperando em Deus. Como você está esperando? Se você espera com fé, você espera bem. Se você espera sem fé, você vai sofrendo pouco a pouco um desgaste progressivo que culmina com ficar sem fé, ficar sem esperança, ficar sem nada. Então não espere sofrer esse desgaste. Alimente a sua vida com essa fé. Por quê? A fé é o que vai garantir que você consiga esperar o tempo que for necessário, o tempo que aprover ao Senhor que você espere para que você viva a experiência que você precisa experimentar, viver. Bom, a fé, ela é uma visão. A fé, ela vê a resposta. E aí não é algo que está patente a olhos físicos. É um olhar espiritual. E por que a fé vê a resposta? A fé, ela vê a resposta porque ela olha para a palavra de Deus. Quando eu volto o meu olhar para a palavra de Deus, eu vou encontrando respostas. Em todo o tempo, a Bíblia está respondendo alguma coisa para mim, não é? Tudo que está escrito na Bíblia, eu sempre digo algo que é libertador. Bíblia não é livro de história
E Bíblia não é livro de ciência. Tem gente se gastando para provar cientificamente. Isso não tem valor para a nossa fé. O que tem valor para a fé é olhar a Bíblia como um livro da qual eu extraio lições para experimentar na minha vida. Por isso que eu estou chamando a atenção que nós estamos falando sobre uma fé e o objetivo é que seja uma fé viva. Ninguém sustenta a sua fé porque a Bíblia é um livro que pode ser comprovado cientificamente. Eu não tenho essa preocupação, nem passa pela minha cabeça. Mas quando eu leio a Bíblia, eu enxergo a resposta porque na inspiração, na reflexão sobre um personagem, sobre um tema, sobre uma questão resolvida, um milagre de Jesus, algo que ele falou, algo que ele fez, isso traz algo para a minha vida que me faz enxergar que há a resposta. Que há a resposta. Se eu parar para pensar em tudo que Cristo sofreu, eu consigo entender que o meu sofrimento não é maior do que o dele. Se ele suportou e passou e trouxe um ensino, eu também posso, através do ensino que o exemplo de Cristo me traz, passar pelas dificuldades que vou precisar passar na vida. Então a fé é capaz de ver a resposta porque ela olha para a palavra, olha para a Bíblia. E a fé também tem uma característica. Cristiano, Priscila, Antônio, a fé diz a resposta. A fé é algo que me faz enxergar de uma determinada maneira, mas também usar a minha boca de maneira que se torne evidente que a fé habita no meu coração. Não existe fé que não confesse com a boca a sua manifestação. Quando uma pessoa está muito alegre, não é? Ela acaba abrindo a boca e evidenciando essa alegria. Quando uma pessoa está muito chateada, muito perturbada, a boca acaba sendo um canal por onde vai fluir, por onde vai se manifestar esse sentimento que a pessoa está tendo. A mesma coisa acontece com a fé. Quem tem muita fé, Karina, diz a resposta. A fé, ela vai estar patente aos ouvidos de quem estiver perto de nós. Eu vou contagiar as pessoas com a fé que eu tenho ou não tenho. Uma pessoa sem fé fala como uma pessoa sem fé. Uma pessoa que tem fé, ela fala como uma pessoa que tem fé no seu interior. Então é algo que vem de dentro, que Deus semeia no nosso coração, a partir da pregação da sua palavra. Não é? A palavra de Deus é, na verdade, Deus falando. E quando eu tenho fé, eu reproduzo aquilo que Deus fala, a maneira como Deus fala. As nossas crianças gostam de nos imitar falando. Aquilo que eu falo, o meu filho repete. E assim deve ser também na nossa vida cristã. Aquilo que Deus diz através da sua palavra deve ser repetido por mim e por você. Então, uma vida de fé em Deus, ela é capaz de passar também por aquilo que os nossos lábios falam. Você diz a resposta, porque você mostra que você crê. Não é? Às vezes uma pessoa está passando por uma aflição muito grande e a maneira como ela fala mostra como ela está passando. Eu sei que você está passando por uma série de problemas, de aflições. Eu sei que você está passando por dificuldades muito grandes. A luta da vida é grande, a batalha, não é? É uma batalha muito difícil, não é um combate renhido, complicado, complexo, grande, perverso, cruel, difícil, enfim. Porém, a maneira como eu falo sobre as coisas mostra como é que eu estou passando. E é tão bom quando a gente está diante de alguém que está passando por uma situação difícil, por uma aflição,
mas a pessoa demonstra confiança em Deus. A pessoa demonstra segurança em Deus. E tudo que eu estou falando aqui é para a gente submeter a uma avaliação pessoal. Como é que eu estou usando a minha boca? Será que a minha boca ela está revelando fé ou não? E aí a gente pode fazer as alterações necessárias, né? Porque às vezes a gente sai de um estudo triste porque a gente vê que não está no nível em que gostaria de estar. Isso é ótimo. Eu adoro sair de uma pregação sentindo a minha carne derrotada, porque é isso que me faz querer crescer no espírito. Existem pessoas que a gente prega e tudo elas já fazem, elas já dizem, a vida delas é perfeita, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso não tem valor. O que a gente está fazendo aqui é justamente trazer uma avaliação sincera para o que a gente está vivendo, para que a gente possa melhorar. Essa é a essência. A essência da terapia de Cristo é a gente se submeter à palavra no sentido de melhorar. Se a gente já é bom, se a gente já é perfeito, não faz sentido nenhum. O que traz sentido para a nossa experiência é justamente a gente alterá-la fazendo melhoramentos, se aperfeiçoando. E aí a gente precisa medir o que fala para ver se estamos, na verdade, evidenciando essa fé viva que tanto desejamos ter. Bom, então eu tenho que ter fé no coração e nos lábios eu preciso liberar essa fé que eu tenho no meu coração. E eu quero te dar um versículo, não é? Romanos capítulo 10, verso 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a minha boca, ela faz parte desse processo em que eu manifesto uma fé viva. Faz parte, tá bom? Aquilo que você fala tem a ver com a fé que você tem ou deixa de ter. Bom, se em todo momento a gente está associando fé à palavra de Deus, o que é importante? Quando você lê, aqui vai uma dica, quando você estiver lendo a Bíblia, você deve ler localizando, identificando promessas. Eu tenho que ler a Bíblia e eu já tenho que estar com o meu radar ligado, ativo, identificando as promessas. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu já estou identificando uma promessa. E aí, quando eu ativar o modo crer em mim, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar dessa promessa e vou liberá-la com a minha boca. Eu vou dizer assim, não, o Senhor é o meu pastor. E isso vai agregando mais fé ao meu coração e vai ativando a manifestação do poder de Deus. Então, depois que eu identifiquei, eu estou fazendo uma leitura dirigida. Eu estou dirigindo o meu olhar para ver aquilo que Deus ele quer conceder, Ele quer fazer na minha vida. Deus já tem, a partida, o propósito de nos abençoar. Então precisamos identificar que bênçãos são essas e aí depois eu preciso fazer o quê? Acreditar nessas bênçãos. É triste quando uma pessoa relativiza algo como a palavra de Deus, no sentido de relativizar esse cuidado do pastor, por exemplo. Se a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não posso jamais me voltar para a vida, para Deus, para quem quer que seja, e dizer assim, será que é? Isso inutiliza a expressão de uma fé que a gente deseja que seja viva. Agora, o que é que ativa uma fé viva? Quando eu simplesmente digo assim, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Isso tem o poder de reforçar essa manifestação da fé viva que vai trazer, com certeza, experiências poderosas. Deixa eu ler aqui o que Vânia está dizendo. Vânia está dizendo assim, a esperança e a fé precisam ser mais estudadas por mim. Os meus pensamentos destroem a minha fé e a esperança, e às vezes as palavras também. Tenho muito que melhorar. Essa sua declaração é a declaração de todos nós, Vânia. Todos nós precisamos
melhorar, e é justamente aí mesmo. Às vezes são pensamentos que contradizem a fé que a gente quer ter ou diz ter, e às vezes a nossa boca contradiz aquilo que a gente sente em relação à palavra de Deus. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver harmonia entre o que eu penso e aquilo que eu falo. Uma terceira característica, não é? Eu leio a Bíblia identificando as promessas, eu creio nessas promessas, e uma coisa que eu preciso acrescentar é perceber que a minha fé não pode depender de circunstâncias. Que fé é essa que eu digo ter, que ela é desmontada por uma circunstância adversa? Uma circunstância adversa não tem o poder, não pode influenciar o tamanho da minha fé, porque a minha fé está naquilo que eu identifiquei na palavra de Deus e logo criei. E muitas vezes o que acontece é que a fé que eu tenho acaba sendo diluída por uma circunstância. Eu tenho que ter esse cuidado. A minha fé diminuiu porque a circunstância se mostrou adversa. O tempo fechou e a minha fé também diminuiu, não é? Então eu preciso pensar isso. Se a minha fé se basear nas circunstâncias, eu não vou ter uma fé consistente, não vou ter uma fé firme. A Mara Lúcia está dizendo assim: bom dia, pastor, muito bom estar aqui. O Salmo 23 é o meu versículo que me guia, trabalhando a minha fé. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Se a base do que rege a nossa fé for a palavra, teremos uma fé inabalável. Agora, se a gente se baseia no que me disseram, no que me chegou pelo WhatsApp, aquilo que eu li, as notícias que me chegaram foram essas, e aí isso foi dando o tom do nosso dia. O tom do nosso dia não pode ser definido por aquilo que chega para nós, mas aquilo que sai do nosso coração, se a palavra for semeada, sempre nos trará uma fé que se manifesta de maneira inabalável. E aí depois tem algo também que é muito característico de alguém que tem fé. A fé louva a Deus pela resposta. A minha capacidade de louvor a Deus, ela evidencia a fé. Você tem fé? Então você louva a Deus. Quando eu digo obrigado, Senhor, e digo isso apesar dos pesares, apesar das dificuldades, eu estou mostrando que minha fé está viva. A gente não louva para fingir que os problemas não existem. A gente não louva a Deus para aparentarmos uma espiritualidade profunda. Não, a gente louva a Deus porque é uma expressão de uma fé sadia. De uma fé que ela está tão ligada à resposta de Deus, à manifestação do poder e graça do Senhor, que ela louva. Olha que coisa poderosa quando eu me envolvo com a resposta. Mara, Vânia, a gente pode se envolver com o problema e ficar agitado, assim como a gente pode se envolver com a resposta de Deus. Em Deus faremos proezas. Proezas são coisas difíceis de serem feitas. Eu posso me envolver com os problemas e ficar, eu estou passando por uma situação tão difícil, está muito complicado, está muito difícil, está muito complicado, está muito... Eu posso me lotar disso. Isso é fácil. Isso brota da gente naturalmente. Ou eu posso me envolver com a resposta. Creio no agir de Deus. Sei que Deus fará muito mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Eu sei que Deus vai me surpreender. Eu creio na obra de Deus na minha vida. Eu creio no agir do Espírito Santo. Eu creio que o poder de Deus vai se manifestar e eu vou testemunhar. Eu vou celebrar a presença de Deus ou até mesmo recordar
experiências que tivemos noutros tempos, e aí dizer assim, não, eu me lembro que Deus me livrou, eu me lembro que Deus me protegeu, eu me lembro que Deus abriu uma porta, eu me lembro de um milagre vivido, e isso é capaz de aquecer o nosso coração e com isso evidenciar que existe fé. A base da nossa fé não são as circunstâncias, a base da nossa fé é a palavra de Deus, e precisamos compreender que a palavra de Deus é essa base porque tem os pensamentos de Deus. Não é? Sobre a palavra de Deus, há um verso muito bonito que eu queria deixar, Hebreus 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é isso que nós acabamos de ler. Ela é eficaz, ela é penetrante, ela é capaz de nos conduzir a um discernimento que só deixa sobrar, né? Fica muito esclarecido o que é engano, o que é ego, o que é ilusão e o que é a verdade. Uma pessoa sem a palavra facilmente vai se iludir. Uma pessoa sem a palavra facilmente vai enfermar, enfraquecer, vai se ver diluída da sua fé, mas uma pessoa que tem fé na palavra de Deus terá uma fé inabalável. E o último ponto dessa primeira ministração é a questão da confissão, não é? Existe uma maneira através da qual a fé ela é expressada. Eu expresso fé através da minha boca. E a minha fé ela nunca vai aumentar além da confissão que eu faço dela. Não é? Se eu tenho uma fé inexpressiva, eu vou falar de maneira a expressar pouco essa fé. Se eu expresso muita fé com a minha boca, isso vai estar evidenciando a quantidade de fé que eu tenho dentro. Então precisamos trabalhar muito o que nós falamos. Falamos muito sobre nossas dificuldades. Nós apontamos muito para as nossas limitações e pouco para a vitória que temos em Jesus. Então precisamos abrir a nossa boca e falarmos mais a bênção, não é? Sua confissão diária daquilo que é Deus para você, daquilo que o Espírito Santo faz em você, vai edificar a sua fé. Você vai ter uma vida edificada na fé, uma vida com Deus sólida. Né? Fé, por exemplo, é uma coisa que é positiva. Eu não tenho fé na destruição das pessoas, eu preciso ter fé que elas podem mudar e serem restauradas e transformadas pelo poder de Deus. E se você pegar a conversa, as confissões das pessoas, elas estão a todo momento com essa preocupação de cancelar pessoas, de clamar por uma justiça odiosa. As pessoas querem vingança, as pessoas querem que aquilo ali seja destruído, aquilo ali. E aí eu já estou vendo que não tem fé aí, porque não tem palavra, porque a palavra de Deus ela é positiva. Ela crê na transformação, ela mostra como isso pode acontecer, não é? Ela sempre se expressa nos termos do amor, Deus é amor. Não é? Os mandamentos se resumem, eles se fundem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente vê que a sociedade não se rege por esses valores. Por isso que apesar de ter uma crença forte talvez, ou uma fé natural, a gente não vê muito a expressão de uma fé que a gente julgue que seja uma fé viva. E para terminar, eu queria dar Romanos 8,37, a gente não tem como ler isso e não ser edificado ao nível de nossa fé. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que a gente possa tomar esse verso como algo que fundamente a nossa fé,
que alimente a nossa fé e que possamos viver a experiência de ver a fé, essa fé viva, aplicada à nossa vida de maneira que vejamos o Senhor operar milagres no nosso viver. Vamos orar? Pai, queremos uma fé viva. Ó Pai, que possamos ter uma fé que se baseie na Tua Palavra, que leiamos a Tua Palavra identificando o Teu poder nela e que chamemos à existência as coisas que sequer existem pelo poder de liberarmos a fé com a nossa boca. Espírito Santo, nessa manhã, toca na nossa boca para que ela confesse o Teu poder. Que ela não confesse o fracasso da nossa carne, porque a Tua Palavra diz que o salário do pecado é a morte. Nós não queremos morrer, mas queremos ter uma fé viva, num Deus vivo, que a nossa boca possa liberar palavras que possam estar cheias da Tua Palavra. E assim, falando da maneira como falas, vivamos a experiência desse Deus poderoso a quem nós servimos. Acrescenta fé, Senhor, ao nosso coração. Que não tenhamos uma fé natural que esmorece, que desfalece com circunstâncias, mas que tenhamos uma fé na Tua Palavra e assim tenhamos uma fé viva e inabalável. Esse é o desejo do nosso coração. É assim que oramos a Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe Karina, Virgínia, Vânia, Mara Lúcia, minha esposa, Vânia, Selene, meu sogro Antônio, Ernestina, Isilda, Cristiano, Priscila, Antônio Conceição. Deus abençoe a Hidrauzio, Sandra Regina, Pastor Wendel. Deus abençoe Márcia, todos aqueles que vão assistir depois, Lourdes, e que o Senhor nos nutra com uma fé viva e inabalável. Convido você a estar conosco mais tarde. Hoje é maratona, não é? Domingo do Espírito Santo, logo mais às 20 horas, uma palavra para já avivar o teu coração, para preparando você para uma semana muito abençoada e vitoriosa em Jesus. Beijão, eu amo vocês.